Então, pessoal, aula 2 da introdução. E a gente vai falar sobre essa questão aqui, ó. A função do profeta, terceiro parágrafo da introdução. A função do profeta tem sido quase que invariavelmente aquela de recuperação. Então, lembre-se sempre, o ministério profético e em toda a história, você vai ver que ele recupera. Agora, você tem que entender que esse recuperar é uma maneira de trazer aquela cultura, aquele pensamento dominante que está ali, recuperando ele ao princípio, aquilo que a gente já falou, né? De forma original e final, ou seja, recuperando tudo que está envolvendo na cultura para esse princípio, né? Dessa forma original. Então, a função do profeta, ela é uma das funções dele fazer isso. Então, ó, isso implica que a sua ocupação se relaciona a algo perdido, né? Mas não só isso, né? Esse aqui é um ponto, né? Então, a função do ministério profético é trazer de volta a exigência da tradição do amado. Daqui a pouco, na introdução 1, nós vamos falar um pouco sobre tradição. Então, nós vamos ver que o profeta está intimamente ligado a uma tradição que não é consequência cultural, mas é uma tradição colocada pelo próprio Deus, e os profetas estão em aliança com essa tradição, né? Para um confronto real com a situação de adaptação. Então, a cultura, ela sempre se adapta, né? Só que no reino de Deus não existe uma adaptação. No reino de Deus existe a tradição do amado, e os profetas vão contra essa adaptação, muitas vezes social, em que o ser humano vai progredindo, né? Então, ó, o ministério profético deve alimentar, nutrir, fazer surgir uma consciência na mente das pessoas, né? E uma percepção alternativa à consciência e à percepção culturais dominante à nossa volta. Então, o ministério profético ele está ligado em tradição com o amado, com a cultura do reino, e com ela, nesse pensamento, nesse princípio, ele sempre vai confrontar o pensamento dominante adaptado do homem, que vai contra a tradição do amado, né? Então, o ministério profético ele tem a mente de Deus e ele confronta qualquer tipo de adaptação ou comodidade numa cultura presente.